Não sei se você já ouviu falar em arquétipos, mas eu quero trazer hoje aqui a possibilidade de você olhar esse tema que é tão importante e que pode ajudar você a ter mais clareza com relação a você. Meu nome é Tati Mendonça, eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto que foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu passei a ter mais clareza com relação a processos que aconteciam comigo e que eu não tinha realmente assim nem ideia como é que eu poderia utilizar isso a meu favor. Porque, claro, tudo na vida, se a gente souber ter um olhar certo, a gente pode aproveitar para ser uma fonte de crescimento. Às vezes a pessoa está na vida e as coisas vão acontecendo e tudo parece ser inimigo. Quando a pessoa está na posição errada, quando está numa mentalidade que, que na verdade foca muito no sofrimento. Acaba que a pessoa, com as situações que acontecem, a pessoa vai levar aquilo sempre para o lado do sofrimento. É o foco, né? Então a gente precisa saber para onde direcionar o nosso foco. Isso já foi uma dor para mim. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns pontos da minha história que é bem interessante para a gente trazer como exemplo, né? Eu tinha muita dificuldade de comunicação. E era uma dificuldade muito grande que, na verdade, foi construída com o passar do tempo. Quando eu era criança, lá pequenininha, eu não tinha essa dificuldade, não. Eu realmente conseguia, me comunicar bem, falar as coisas, mas enfim, né? O que é que vai acontecendo na vida? A gente vai entrando em contato com as informações do meio. Eu vou falar muito sobre isso aqui no canal, que é o quê? Dos 7 primeiros anos da nossa vida, que a gente absorve tudo sem filtro. E só que quando a gente está lá, a gente não tem consciência disso. A gente vai absorvendo as coisas de maneira inconsciente. E justamente aí, a gente está fazendo o quê? O repertório da nossa mente, aquilo que vai criar a nossa mentalidade, o nosso padrão de pensamento. Como nós vamos pensar e, consequentemente, como nós vamos sentir e depois como iremos agir. Então, essa mentalidade ela é formada justamente por essas experiências. E as minhas experiências, não por conta das pessoas serem más, nada disso. É porque, no meio onde eu vivia, tinha lá os meus pais, minha mãe, fazendo sempre o melhor que podia, mas ela o quê? Ela às vezes se ausentava muito. E uma mãe, quando se ausenta, mesmo que esteja com aperto no coração, às vezes precisa sair para trabalhar. E nesses processos de dela sair para trabalhar, às vezes eu ficava com pessoas que cuidavam de mim e que não tinham paciência para lidar com a criança que demandava muita atenção. Eu era uma criança bem ativa, bem, diziam até hiperativa. E às vezes eu não entendia as questões. Então começou sendo formada ali uma narrativa, que é o quê? Ela é impossível, ela não para quieta, ela é bagunceira, desorganizada, é isso, aquilo, aquilo outro. O quê? Vão colocando os rótulos na criança, né? Isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com você também. E quando esses rótulos eles se estabelecem, a gente vai cristalizando esses sentimentos que surgem a partir do que a gente ouve, a partir do que a gente experiencia, e esses rótulos vão virando o quê? Vão virando as nossas crenças. E eu fui criando a crença de que eu falava demais e o que eu falava era inadequado. Então, o que acontece com a comunicação da pessoa? Trava. Eu passei a ter a minha comunicação extremamente travada. Quem me vê hoje gravando vídeo para a internet, fazendo palestra, dando aula, trazendo essa comunicação, fazendo evento ao vivo, nem imagina, talvez, que eu tenha passado por um período que eu não conseguia trazer a palavra ética. Eu fui apresentar um seminário, né, na faculdade e eu não consegui falar a palavra ética. Fui expulsa de grupo, de, de, de trabalho, né, dentro da faculdade, e isso daí foi um divisor de águas, mas eu não vou falar disso agora. Vou pegar essa minha história, trazendo essa questão da comunicação. Aí, nessa comunicação, a gente pode identificar arquétipos, que são o quê? Informações que por si só você ouve uma palavra, você pensa num símbolo, e esse símbolo já traz uma série de significados. Por exemplo, quando a gente fala a palavra pai, a gente lembra o quê? De força, proteção, provisão, né? Quando a gente fala a palavra mãe, a gente já pensa numa criança
sendo amamentada, então, nutrição, carinho, colo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma figura arquetípica como Jesus Cristo, a gente vai pensar em o quê? Eu penso logo em amor incondicional, resiliência, força espiritual, fé. Olha só. Então, essas figuras arquetípicas, eu tenho aqui algumas. A gente percebe que o inconsciente coletivo, ou seja, a mente da coletividade, reconhece isso como uma figura representativa, não é isso? Então, a gente tem, por exemplo, lá na mitologia grega, a gente tem os deuses gregos, né? Os deuses com letra minúscula, que eles representam ali figuras arquetípicas que nos estudos junguianos, né, de Carl Gustav Jung, ele traz ali como uma representação também profunda da psique humana. A gente vê traços ali psicológicos e emocionais. Tato, mas e para que isso, né? O que é que isso vai servir na minha vida? Por que é que você falou um pedaço da sua história e onde é que isso vai levar? Porque nessa questão da comunicação, quando a gente vai lá para a mitologia, a gente tem a figura arquetípica de Hermes, por exemplo, da mitologia grega. Hermes é o quê? Uma, um, um deus que ele se comunica entre mundos. Então ele se comunica com o Olimpo, então o mais alto, né? Que é o Olimpo, até o submundo. Então até, vamos dizer assim, os infernos. E ele tem essa facilidade de ir e vir. E esses traços, né, do Hermes, por exemplo, eu comecei a identificar como um caminho de libertação. Quando eu penso nesse arquétipo e eu aprendo a como trazer esse arquétipo para a minha vida, por exemplo, através de saber quais são as características dele, eu vou percebendo que todos os arquétipos têm dois pontos. Tem luz, que são os pontos positivos, por exemplo, ou os pontos mais evidentes, e tem as sombras, que podem ser os aspectos negativos ou os aspectos mais ocultos. E assim, eu vou entendendo os arquétipos e vou percebendo que eu tenho isso na minha personalidade, que você tem isso na sua personalidade. Por isso a importância de trazer arquétipos como uma forma da gente fazer um caminho de autoconhecimento. E a partir do momento que eu conheço mais sobre mim, o que é que acontece? Eu tenho mais possibilidade de saber como gerenciar a minha psique. Como é que eu posso direcionar a minha mentalidade? Como é que eu posso direcionar as minhas ações para ter resultados diferentes do que eu venho tendo, se por acaso eu não estiver tendo bons resultados? Mas também pode querer melhorar, né? Os resultados na vida. Por exemplo, o estudo de arquétipos pode ajudar a pessoa a ter melhores relacionamentos. Como assim, Tati? Você vai se relacionar com alguém e você percebe que é uma pessoa que é muito intelectual, que é muito certinha nas atitudes, que gosta muito de estudar, de ler, é ligado em leis, tal, não sei o quê. Quando você vai ver essas características e você vai estudar o mito, por exemplo, você vai ver um, um arquétipo como Atena. Atena, ela tem essas características. Ela tem luz e ela tem sombra. E quando a gente vai fazer um estudo dele, você percebe que quando essa pessoa tem características como desse arquétipo, essa pessoa pode ser extremamente rígida. E excesso de rigidez traz sofrimento. Então você já sabe, está na sombra do arquétipo. Ou seja, está ali no que é o sofrimento do arquétipo. Então o que é que eu faço? Eu lembro de um outro arquétipo que pode trazer mais leveza, e aí eu ativo a partir de, sim, mas como é que esse arquétipo é? Isso é uma das formas, entendeu? E aí tem diversas formas de se trabalhar com arquétipos. E eu gosto muito. Inclusive, assim, em momentos que eu vou tomar decisões na minha vida, eu posso reunir os arquétipos e perceber. Estou lá numa situação que eu preciso de lidar com questões mais práticas
Só que tem que lidar com papelada, tem que lidar. Como chama produção? Quando a pessoa tem que resolver muita coisa com documentações e instituições, como é que é? Como é? Quando a pessoa vai resolver coisas que tem que resolver com documentos, burocrático. Valeu, produção. Pois é, quando vai resolver assuntos burocráticos, a gente pode chamar, por exemplo, para essa reunião, para resolver esse BO todo, a gente pode chamar a Atena, que é a pessoa que vai lidar melhor ali com as leis e tudo. Se eu chamar um Dionísio da vida, que é um camarada que gosta de curtir a vida, é um bom vivan, né? Gosta de vinho, e tal, não sei o que, não vai ser esse cara que vai ser o ideal para resolver esse problema, não é assim? Então, assim, quando a gente vê os arquétipos, na verdade, assim, vamos começar a perceber essas histórias como aqueles processos assim que estão dando as pistas no nosso inconsciente. Recentemente até postei um vídeo no canal sobre isso, né? Que o inconsciente dá pistas o tempo todo. E a gente pode aprender a ler essas pistas. Então, se a gente conhece arquétipo, já começa a fazer uma leitura melhor com relação à vida, porque aí eu vou perceber o que é que eu estou precisando aqui, quem é que eu vou chamar, qual é o aprendizado, o que é que eu preciso trabalhar aqui, qual parte minha não está operando bem esse assunto e o que eu posso fazer para melhorar, porque é sobre isso. Não é para ficar se debatendo nas situações, reclamando, não adianta de nada, muito pelo contrário, só piora. Então, o que é que eu preciso ativar em mim? Qual arquétipo que eu preciso ativar em mim para poder gerenciar melhor as situações da minha vida? E assim a gente vai ganhando o que eu chamo aqui, que eu vou falar muito, né? Nessa alquimia da vida, a gente vai ganhando possibilidade de viver a autoliderança, a automaestria, essa palavra que eu gosto muito, porque se eu domino o meu mundo interno, eu domino também, à medida do possível, é claro, né? Porque a gente tem sim uma possibilidade de co-criar a nossa vida, só que a gente não interfere na vida do outro, a gente vai ter que lidar com os processos que já estão rodando aí na nossa vida e vai limpando pauta. É sobre isso. Então, assim, por hoje, vou deixar aqui para vocês, aqui abaixo, um material que você pode baixar. Vou deixar aqui esse bônus aqui nesse vídeo. Vou deixar um material aqui abaixo para você realmente perceber esse universo dos arquétipos, para você começar a olhar e, eu tenho essas características aqui, e manda mensagem, porque aí a gente vai trocando uma ideia. E se você quer se aprofundar, entra, faz a inscrição aí no nosso portal Poder Alquímico. Você paga a anuidade, né? E você tem acesso de 1 ano a todo o material, todos os dias. Eu trago material novo para o nosso portal, né? Eu subo material novo no nosso portal, seja o termo que você quiser, porque é muito gostoso da gente e avançando todos os dias, como eu costumo dizer, todos os dias, pelo menos 1%. Então, se você sabe mais sobre você, você sabe como se ativar, você sabe como sair dos processos de sofrimento e ter uma vida muito melhor, uma vida em paz, uma vida alquímica, onde você é alquimista da sua própria história. Paz e luz para você hoje e sempre. A gente se vê nos próximos vídeos. Ah, eu preciso dizer, né? Curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar todo o conteúdo.